E aí, meus amigos, tudo bem? Meus queridos alunos, muita saudade de vocês. Estou passando aqui para poder dar uma palavrinha para vocês sobre um tema que é muito importante e vocês vão ser avaliados também com questões relacionadas a esse tema, tá? Eu estava explicando sobre JK, o quanto ele foi importante para o Brasil, né? O quanto que ele investiu para as indústrias brasileiras darem um grande avanço, né? E aí eu deixei de mencionar, quer dizer, eu mencionei lá atrás um pouquinho sobre Getúlio Vargas, né? Então eu queria ressaltar, né? Eu estava conversando com uma aluna numa live, né? Numa videoconferência nossa, se eu não me engano foi a Ana Lu, e ela me questionou, professor, você vai falar um pouquinho mais sobre Getúlio? E aí eu já tinha falado, mas eu resolvi fazer um pequeno resumo sobre Getúlio Vargas, até porque ele antecedeu, né, Juscelino Kubitschek, e muitas coisas que no governo Juscelino foi levado em conta foram prosseguimentos do que Getúlio Vargas tinha feito lá atrás. Então eu gostaria muito de dar uma palavrinha um pouquinho para poder melhorar, enriquecer esse tema de vocês, industrialização do Brasil, né, sobre a vida de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas ele presidiu o Brasil em duas temporadas, né? De 1930 até 1945, esse período de 15 anos, tá? Foi um período áureo, o auge, né, da presidência dele. E depois ele assumiu o Brasil no final dos anos 50, né, 1951 até 1954, tá? Logo depois ele entregou aí o cargo para Juscelino. E aí, dentre as coisas que ele fez para o Brasil, industrialmente falando, né, a gente tem, eu analisei aqui alguns temas, inclusive está na apostila de vocês, né? Ele foi responsável por criar o Departamento Nacional de Produção Mineral. Se hoje o Brasil é um grande exportador de minérios, né? Tem um dedinho ali de Getúlio Vargas, tá? Esse departamento ele foi inaugurado em 1934, tá? Ele também foi responsável por dar início ao Conselho Nacional de Petróleo em 1938, que automaticamente depois, né, surgiu a Petrobras, tá? Ele foi responsável pelo Conselho Nacional de Água e Energia, em 1939. Ele também fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, aqui em Volta Redonda, né? Tanto que ele é hoje conhecido como a cidade do aço, né? Foi responsável também pela Vale do Rio Doce, uma outra grande mineradora, tá? Responsável aí por peças de carros, de motores, né? De motores, que aconteceu em 1942. Ele também foi responsável em fundar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o famoso BNDES, tá? Em 1952. E aí, ele também, como finalizar o mandato dele, né, ele foi responsável pela criação, ele estava presidindo o Brasil na época, fundando a Petrobras e a Eletrobras, né, a companhia de petróleo, e a nossa companhia de energia chamada Eletrobras, em 1953. Esses dois feitos aconteceram em 53, tá? Eu também tenho alguma coisa para falar sobre Getúlio Vargas, né? Ele foi um importante incentivador do 1º de maio, né? O Dia do Trabalho. Até então, antes de Getúlio, esse Dia do Trabalho, ele era conhecido como um dia de manifestações, um dia de piquetes, né? Um dia de revolução, pequenas revoluções, o povo ia para as ruas e se manifestava, né? A partir de Getúlio Vargas, né? Ele criou aí a consolidação, ele foi responsável pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? Se a gente tem hoje uma carteira de trabalho, isso aí é graças ao governo Getúlio, tá? Getúlio ele se reunia para poder falar sobre seus discursos, e um deles foi sobre essa consolidação das leis de trabalho, lá no estádio do São Januário, o estádio do Vasco da Gama, né? E ele era responsável por muitos discursos ali. E um deles, né, mudou a vida do Brasil, que foi essa questão do 1º de maio, tá? Então eu anotei aqui alguns feitos de Getúlio a partir dessa consolidação das leis de trabalho. A partir daí foi criado o salário mínimo, né? A carteira de trabalho, que eu já falei para vocês, a jornada de 8 horas por dia, tá? As férias remuneradas, né? A mulher começou a ser reconhecida para trabalhar a partir desse feito também.
de Getúlio Vargas, ele legalizou esse trabalho da mulher, tá? E o nosso famoso FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Aqueles valores que geralmente o trabalhador, ao se aposentar, ou então quando ele é dispensado, ele consegue resgatar esse fundo de garantia, aqueles valores que a empresa deposita todo mês, que é como se fosse um depósito mensal que ajuda o trabalhador, caso aconteça alguma coisa com ele, tá? E aí ele, praticamente a partir desse momento, ele mudou, né, essa data. Essa data ficou conhecida como o Dia do Trabalho e ficou uma comemoração oficial a partir desse feito aí de Getúlio Vargas, tá? Eu queria também citar aí que durante o governo de Getúlio, uma teoria muito famosa entrou em vigor, que é chamado de keynesianismo. Keynesianismo é uma teoria que defende a intervenção do Estado na economia, ou seja, nunca um governo foi tão forte a ponto de tentar melhorar a economia de um país devido ao keynesianismo. Esse nome, ele recebeu esse nome por causa de um inglês chamado John Maynard Keynes. Ele foi um economista que criou essa teoria onde o governo, no caso que o governo, ele tem uma intervenção muito grande na economia. É justamente esse período marcado aí por Getúlio Vargas, tá ok? Então eu resolvi falar isso para vocês porque algumas de nossas questões estão a partir dessas medidas aí de Getúlio Vargas, né? O quão importante ele foi para o processo de industrialização do Brasil. Então eu não podia deixar isso passar em branco, tá lá na apostila de vocês também, esse pequeno resumo sobre a vida de Getúlio, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, tá? Um abração.